Eles subestimaram os goblins. Eles riram, mataram e humilharam. Mas agora, uma nova força nasce. Um goblin traído se ergue, sedento por vingança. Tribos caem, guerreiros sangram, e a floresta chora sob o peso da destruição. Preparem-se para a ascensão do Deus Goblin, porque nada será como antes. Depois de derrotar o antigo líder, Lin Tian finalmente se torna o novo Rei Goblin. Mas, sem saber, os olhos de outra raça já observavam cada passo da tribo. Naquela mesma noite, uma espiã élfica se afastava silenciosamente da Vila dos Goblins. Ela corria pela floresta até chegar à imensa árvore sagrada, lá dos elfos. Logo na entrada, havia um aviso cruel. Qualquer goblin que se aproximar será pendurado como exemplo. A elfa ofegava, desesperada para entregar as novas informações. Preciso ver a matriarca imediatamente, gritava ela, ignorando os guardas. Espere, ela está ocupada agora, tentava avisar outra elfa, mas a espiã simplesmente ignorou, empurrando a porta com força. Ao entrar, ela parou chocada. A matriarca dos elfos se divertia cercado de vários elfos. A mulher, de olhar sereno, ergueu o rosto e perguntou friamente: "O que foi, Cassandra?" Envergonhada, Cassandra abaixou a cabeça. "Desculpe, mãe, eu volto mais tarde." Mas a matriarca sorriu de canto. "Espere, se entrou assim, deve ser importante. Fale, Cassandra." Cassandra respirou fundo, endireitou-se e disse com firmeza: "Mãe, tem um relatório urgente sobre a tribo dos goblins." A matriarca arqueou as sobrancelhas, entediada. Goblins? Criaturas fracas e sujas? O que poderia ter feito desta vez? Cassandra engoliu seco. "Esta manhã encontrei um grande urso negro morto na floresta mágica. Havia sinais de lutas e pegada de goblins por todas as partes." E ela continuou: "Aquele urso é uma das criaturas mais ferozes da floresta. Não é possível que goblins comuns tenham matado algo assim. Além disso, o antigo líder deles foi morto recentemente por outro goblin. Acho que tudo está interligado." A matriarca se recostou na cadeira pensativa. "Interessante. Então, surgiu um novo líder entre eles." Ela virou-se para um dos elfos ao lado e ordenou friamente: "Parece que a população de goblins está se multiplicando de novo. Cassandra, reúna alguns guerreiros e organize uma operação. Mas não mate todos. Quero alguns vivos. Os corações de goblins são ótimos ingredientes para as nossas poções." Cassandra corou de vergonha ao ver o estado decaído de sua mãe. Mas, antes que ela saísse, a matriarca completou: "Você tem trabalhado duro, filha. Vou lhe dar um dos meus elfos para te servir esta noite. E, se não for suficiente, posso providenciar mais." Cassandra gritou, completamente vermelha: "Mãe, eu vou investigar mais sobre os goblins." E saiu rapidamente, tentando esconder o rosto. Enquanto isso, na Vila dos Goblins, Lin Tian e seus seguidores se reuniam em volta de um grande mapa feito de galhos e pedras. Cada pedaço representava uma das casas nas árvores dos elfos. Um goblin recém-evoluído, com traços mais inteligentes, explicava com clareza: "A floresta de Mil Maravilhas tem cerca de 30 casas nas árvores. Todas são altas e difíceis de escalar." Lin sorriu satisfeito. "Bom trabalho. Por essa informação, você receberá 2 elfas como recompensa." O goblin arregalou os olhos, animado. "Sério? Eu vou preparar todos agora, chefe." Disse correndo empolgado. Lin Tian o observava partir e pensava: 30 casas, cerca de 60 elfos, ou mais 10 nas minas, são 70 no total. Ele olhou para os céus e murmurou: "Desde a morte do sacerdote, fizemos nossos guerreiros minerar e forjarem armas. Cercamos criaturas mágicas e nossos níveis estão subindo." Lin subiu em uma pedra, olhou para todos os goblins reunidos diante dele. Sua voz então ecoou pela vila: "A partir de hoje, vamos caçar na floresta mágica. Entendido?" E o rugido de centenas de goblins respondeu como um trovão pela noite. Os gritos ecoavam pela vila. Os goblins pulavam e urravam, batendo suas lanças no chão, respondendo ao chamado de Lin Tian. Logo, a cena cortou pela floresta mágica. A caçada havia começado. O primeiro a cair foi o grande javali mágico, que tombou após um ataque coordenado. O sistema ecoou na mente de Lin: habilidade adquirida, presas gigantes. Em seguida, o grupo enfrentou um golem de pedra. Depois de uma luta árdua, eles o derrotaram e o sistema notificou: habilidade adquirida, pele de pedra, mais 15 de defesa. Mas eles não pararam. Caçaram um gato fantasma, recebendo a habilidade Passo Silencioso, e depois enfrentaram os macacos arteiros, que tentaram emboscá-los, mas foram exterminados. O último desafio do dia foi uma cobra gigante roxa, cujo veneno dissolvia até o ferro. Após a batalha, Lin ouviu a notificação final: habilidade adquirida,
secreção de veneno. O narrador ecoava com a voz dos céus. Com a habilidade devoradora de genes, os goblins obtiveram inúmeros poderes. A tribo inteira estava evoluindo um por um. Estatísticas atualizadas. Pequeno Goblin, nível 18. Raça, Goblin. Classe, nenhum. Título, criatura inferior, abençoada pelos deuses. Matador de bestas mágicas. Saúde, 231. Força, 29. Defesa, 40. Habilidades, devorar genes. Natureza selvagem. Presas gigantes. Veneno. Equipamento, lança de ferro simples. Armadura de placa simples. Poder total, 250. Lin Tian observava tudo satisfeito, murmurando consigo mesmo. Cada elfo tem cerca de 200 pontos de combate. Isso significa que nossos atributos já superou os dos elfos. Mas a noite reservava algo mais importante. O sistema soou novamente. Simulação estratégica desbloqueada. Lin abriu um sorriso. Agora ele podia simular batalhas e prever os resultados antes de agir. Simulação iniciada. A luz azul do sistema brilhou diante dele e o sistema começou. Enredo atual. Noite antes do ataque. Você lidera seu exército Goblin confiante na vitória, mas cai em uma emboscada dos elfos. Seu exército é massacrado e você é capturado pela matriarca. Seu corpo é pendurado na floresta de Mil Maravilhas como aviso. Resultado: pontuação 0 de 100. Recompensa: nenhuma. Resumo: você achou que tinha tudo sob controle, mas sempre esteve na palma das mãos dos elfos. Lin franziu o senho. Impossível. Como eles sabiam dos nossos planos? Ele ergueu o rosto para o vento e pensou: isso só pode significar uma coisa. Estamos sendo monitorados. Usando seus sentidos aguçados, Lin se concentrou. Ao longe, capturou um brilho roxo, escondido entre as árvores. Era um dispositivo élfico de vigilância. Logo, o tempo passava e um novo grupo de elfos retornava à floresta para investigar. Entre eles estava Cassana, a espiã de antes. Ela observava as marcas das batalhas e dizia: tenho que avisar a matriarca. Eles estão se preparando para atacar. Mas, antes que pudesse dar mais um passo, duas flechas cortaram o ar. Uma atingiu sua bunda e a outra cravou-se no peito do seu companheiro. Os dois caíram da árvore, direto no chão. Quando Cassana tentou se levantar, seu corpo tremia. Ela não tinha forças. Dos arbustos, dezenas de goblins surgiram. Eles cercaram o grupo dos elfos feridos, rindo de forma grotesca. Lin Tian apareceu, caminhando calmamente entre eles. Seu olhar frio brilhou na escuridão. Não pensei que seria tão fácil capturá-los. Ele sorriu. Vocês chegaram no momento certo. Levem todos para mim. Os goblins responderam com um grito empolgado e arrastaram os elfos capturados de volta à vila. A primeira guerra entre goblins e elfos havia começado. Na manhã seguinte, o sol mal havia nascido quando os goblins se reuniram em volta dos prisioneiros. A elfa ainda estava desacordada, o corpo fraco pelo veneno da flecha. Um dos goblins jogou um balde de água fria em seu rosto. Ela despertou assustada, tossindo e tentando entender onde estava. Quando abriu os olhos, viu diante de si um novo rei goblin, Lin Tian. O olho dele era calmo, mas havia algo profundamente ameaçador naquela calma. Acordou, princesa dos elfos, disse ele, com um leve sorriso. Cassana tentou se mover, mas não conseguia. Uma energia estranha a envolvia. Lin olhou para as próprias mãos, observando o brilho verde que fluía entre seus dedos. Parece que o fluido mágico dos goblins tem um efeito paralisante em criaturas élficas. Interessante. Isso pode nos dar vantagem contra a tribo dos elfos. Cassana, furiosa, gritou: como ousa me capturar? Você sabe com quem está falando? Se me tocarem, a matriarca vai exterminar todos vocês. Lin apenas riu baixinho. A matriarca? Engraçado. Ela teve a chance de acabar com todos os goblins há muito tempo, mas não o fez. O porquê? A elfa ficou em silêncio. As palavras dele cortaram mais fundo do que ela esperava, e a lembrança da própria mãe surgiu. A matriarca dizendo para não exterminar os goblins, pois eles tinham algo valioso para ela. Lin então percebeu a hesitação no olhar dela. Então eu estava certo, murmurou ele. Os elfos nos caçam, mas também nos usam. E ele estendeu a mão, e um feixe de energia dourado envolveu Cassana. Análise genética iniciada. Runas antigas apareceram no ar.
rodopiando. Um clarão iluminou a tenda e o sistema ecoou. Jing! Parabéns! Limite de nível aumentado em mais 30. Talento máximo atingido. Mais 20 de vida. Mais 10 de força. Mais 10 de defesa. Nova habilidade adquirida. Furtividade élfica. Visão noturna. A energia se dissipou e Lin respirou fundo, sentindo um novo poder fluindo pelo seu corpo. Ele olhou para a elfa desacordada e disse em voz baixa: "Você lutou bem, princesa. Agora, parte de seu poder vive em mim." Enquanto isso, na árvore sagrada dos elfos, a matriarca dos elfos terminava um ritual de purificação. Luzes dançavam em volta dela, enquanto elfos guerreiros aguardavam ordens. Ela passou a mão pelo peito pensativa. Cassandra já deveria ter voltado. Algo está errado. Um elfo se ajoelhou diante dela. "Mãe da tribo, Cassandra saiu há muito tempo. Quer que enviemos um grupo para procurá-la? Podemos eliminar alguns goblins pelo caminho e aumentar o nível dos guerreiros." A matriarca fechou os olhos preocupada. "Faça isso, mas seja discreto. Se os goblins estiverem tramando algo, quero saber antes que hajam." Mas era tarde demais. A chama das tochas dentro da árvore sagrada começou a oscilar e uma voz ecoou na escuridão: "Não precisa procurar." Todos se viraram assustados. Uma sombra se envolvia entre os galhos e então 4 flechas cortaram o ar. Um guerreiro elfo caiu, uma flecha cravada no centro da testa. Outro tentou reagir, mas foi derrubado por um disparo duplo. A matriarca desviou uma das flechas e, com um reflexo rápido, a segurou no ar. De trás das sombras, Lin Tian surgiu acompanhada de seus goblins, olhos brilhando em vermelho. "Eu capturei sua filha, matriarca," disse ele calmamente. "E agora, o sangue élfico corre em minhas veias." A rainha dos elfos cerrou os punhos furiosa. "O que você disse? O que você fez com a Cassandra?" Lin abriu um sorriso frio. "O que eu fiz? Eu evoluí." Ele ergueu a lança e o ar vibrou em volta dele. "Prepare-se, rainha dos elfos. Hoje, a floresta vai conhecer o verdadeiro terror dos goblins." A rainha elfa rugiu em fúria. Seus olhos queimavam em ódio enquanto investia contra Lin, o goblin diferente. Mas algo estava errado. Seu corpo pesava. Seus movimentos estavam lentos. O veneno já agia. Lin desviava com facilidade. Seu olhar calmo, quase divertido. "Renda-se, rainha dos elfos. Talvez eu ainda seja generoso," dizia ele, num tom frio cruel. Ela tentava se erguer, mas suas pernas tremiam. O suor escorria pela sua pele pálida enquanto Lin se aproximava devagar. "A flecha que te acertou estava coberta com um fluido de goblin. Uma simples gota e até mesmo uma rainha perde o controle de seu próprio corpo," murmurava ele, ajoelhando-se ao lado dela. A lâmina fria encostava em seu pescoço. "Eu ouvi suas palavras sobre tônicos, sobre poções feitas do sangue dos meus. Então era assim que os elfos usavam os goblins, ferramentas, escravos. Mas aposto que você nunca imaginou que um dia as ferramentas voltariam para cobrar." Os olhos da matriarca se arregalaram. Ela finalmente entendia. Aquele era o líder que Cassandra havia mencionado. O goblin que não nasceu para rastejar, mas para governar. Um estrondo ecoou pelo lado de fora. A rainha se virou para a janela e o horror tomou conta dela. Sua tribo, seus filhos, estavam sendo massacrados. O sangue dos elfos tingia o solo da floresta. Ela gritou desesperada: "O quê? O que você está fazendo? Como ousam?" Lin apenas observava o massacre com tranquilidade perturbadora. "Durante séculos, vocês caçaram os goblins. Agora, nós caçamos vocês. Quando eram fortes, nos chamavam de pragas. Agora que somos fortes, chamam de monstros. Apenas estamos equilibrando o destino." A faca deslizava lentamente no pescoço da rainha. Ele sussurrou em seu ouvido com uma voz que parecia o próprio demônio: "Eu ainda preciso de vocês. Dê suas forças. Dê suas gerações futuras. O destino dos elfos agora está nas mãos dos goblins." Ela se arrastou até Lin, olhando para ele com os olhos cheios de desespero e submissão. Desde que você não mate meus filhos, eu farei o que você quiser." Lin a fitou em silêncio, enquanto um leve sorriso surgia em seu rosto. A chama do ódio ardia em seus olhos. Ele havia vencido. E assim, sob a lua manchada de sangue, uma nova era nasce. A era dos goblins. A era do ódio. A era da vingança. E, no topo de todos, estava ele. O goblin que foi traído, humilhado e agora renasce como um rei. O rei dos malditos. O deus goblin.